Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado e glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Irmãos, estava refletindo aqui, vendo o trabalho do meu irmão, pastor Celso. É um trabalho gratificante, onde ele dedica pela obra de Deus, pelas vidas, pelas almas, porque eu tenho certeza que ele vai apresentar a Deus um rebanho. E eu sei que esta igreja tem ouvido a verdade, pastor, porque eu conheço, não é porque é meu irmão, porque nós fomos crescidos genuinamente pela palavra de Deus. E eu quarta-feira eu estava na igreja e eu falei para a igreja que no inferno vai ter muito crente que vai culpar o pastor e vai dizer: o pastor não me falou que era assim, hoje eu estou aqui. E eu sei que ele tem falado a palavra, a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade e a vida, aleluias. E assim, irmãos, quando Deus criou o mundo, a Bíblia fala que Deus criou o homem, e feito o homem ali entre as linhas, criando o homem, pastor Celso, Deus pegava ali as veias. A primeira coisa que Deus fez no homem foi a coluna vertical que sustenta o ser humano. E aí Deus fazendo o homem, os anjos ali olhando e vendo aquela manjetura do arquiteto, ali ele formando o homem. Já terminando de fazer o homem, Deus deu sopro de vida, soprou. Aleluia. Quando isso aconteceu, os anjos olhou e disse, olhou para Deus, olhou para o homem, olhou para o homem, olhou para Deus e disse: não é que eles se parecem? Por isso que a Bíblia fala, meu chiquito, que nós somos a imagem, criatura de Deus, e Ele é o Criador. E Deus fez ali o homem para cuidar do jardim, deu nome a todos os animais. E Deus viu que não era bom que o homem esteja só, viu que o homem não podia conviver com o leão, com o macaca ou com o boi. Ele disse: falei uma adjutora para que seja idônea, aleluia. E assim fez. Deus, igreja, foi o primeiro anestesista do mundo. Ele aplicou anestesia, Adão adormeceu. E eu creio que ele tirou da costela do lado do coração e formou a mulher. Fazendo a mulher, Adão acordou e disse: é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porque do varão foi tomado. E Deus deu tudo para eles cultivar. Mas aí que eu quero entrar na questão para a igreja entender porque estamos aqui nesta tarde, aleluias. O homem tinha uma convivência. Deus, a Bíblia fala em Gênesis, você pode ler lá que pela variação do dia, pastor Ismael, Deus visitava o jardim e conversava com o homem de face a face. Que privilégio! Que privilégio, Adão! Como está a plantação? Está bem, Senhor. Como estão os animais? Ótimo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 3, 28. E acontece que Eva saiu para dar uma olhada, passeada, e chegou com quem que ela encontra? Com a serpente. A serpente não enganou Eva pelo rebolado, não enganou Eva, porque certamente eu creio que a serpente, pastor Messias, você que é um grande teólogo, a serpente eu acho que ela voava, ou caminhava. Ela usou a língua e disse: é verdade que Deus falou? Não tem nada não, pode comer, você vai conhecer, tu vai ser igual a Deus. E assim o fez, deu para o homem. E quando Deus visitou o jardim, chamou Adão, chamou a segunda vez. Adão ouviu a voz de Deus, pastor Celso, e foi brincar de pique-esconde, escondeu de Deus. Ei, ninguém se esconde da presença de Deus, aleluia. Ninguém se esconde, irmãos. Deus chamou a terceira vez: Adão, aonde tu estás?
Aí ele não resistiu à voz de Deus, né, irmãos? E saiu da moita. Ele saiu. Senhor, eu não resisti à tua voz, o meu coração ardia. Mas Adão, Deus sabia o que ele tinha feito. Não adianta isso não, viu, irmãos? Vou dizer uma coisa aqui, pastor Celso. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém passa susto em Deus. Ninguém faz barganha com Deus. Porque o Salmo 121 é certo que dormita e nem te dorme, ó guarda de Israel. E Deus não dorme. Não adianta, irmão. Se você achar que está enganando a Deus, você pode enganar o pastor. Mas eu tenho certeza que aqui o Salmo 139 fala que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Se eu tivesse, Messias, uma asa, voaria nas alturas, lá Deus está. Se eu furar o buraco no mais céu, abismo, lá Deus está. Então ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde, porque mesmo assim Deus revela o espiritual. E Deus tem revelado aqui nesta igreja, aleluia. E vai revelar, aleluias. Aí Adão, irmãos, vê de falar a Deus: eu errei, eu desobedeci, eu fiz coisas que o Senhor falou para mim não fazer, e eu concluí e fiz. Não, mas Adão foi covarde, com todo o respeito da palavra. Ele foi covarde, não foi homem de assumir. Porque o homem de Deus, ele tem que ter caráter, tem que ter responsabilidade, tem que ter ética. Ele devia falar, não como ele falou: Deus, eu não pedi mulher para o Senhor, a mulher que o Senhor me deu, o que ela fez aí? Ela estragou tudo. Eu não pedi mulher. Jogou a culpa na mulher. Sempre, irmão, nós temos uma desculpa. Jogamos culpa em alguém, às vezes não assumimos nosso erro. E sempre temos uma desculpa, pastor Jonatas. Moisés teve: manda Arão, manda meu irmão Arão, porque eu sou pesado de língua, não vou lá no Egito não. Lá em Jeremias 1:12, Deus falou: Jeremias, vai lá, o povo está cativeiro, vai lá. Não, eu não vou não, não passo de uma criança. Aí Deus fala para Jeremias: eu velo em cumprir a minha palavra. Mas voltando lá em Adão, irmãos, ele não teve caráter, com todo respeito. Deus chamou Adão, falou: vem cá, mulher Eva, mãe de todos os viventes, e chamou a serpente. Nisto aí que eu quero falar, irmãos, que o diabo estava batendo palma, o inferno estava em festa, irmão Chiquinho, e dizia o seguinte: eu destruí o sonho de Deus. O diabo falava: eu destruí o projeto de Deus, porque você, igreja, nós somos um projeto de Deus, nós somos o sonho de Deus, somos criatura, imagem de Deus. E o diabo falou: agora eu quero ver, agora eu quero ver. Eu acabei com o sonho dele, eu acabei com o projeto dele. E Deus amaldiçoou o homem: do suor do teu rosto tu comerás, mulher, aumentarei a dor do teu parto. Mulher não ia ter dor de parto, irmão. Nós não precisava, pastor Sivaldo, de suar para trabalhar, não ia precisar disso. Aí vem a serpente, ele falou assim para a serpente, aí que eu falei para o pastor Messias, que certamente ou ela voava, pastor Celso, ou caminhava igual nós, que Deus falou: agora tu vai rastejar o pó, e do pó tu comerás. Mas aí vem a profecia de Deus que se cumpriu: de ti nascerá a semente, aleluia, que pisará na tua cabeça. Tu ferirás o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. E Deus está pisando na cabeça de Satanás aqui nesta tarde. Deus está pisando, aleluia. Aí, igreja, houve uma separação entre o homem e Deus. Houve aquela separação. O que separa o homem de Deus, pastor Célio? Será que é o AIDS? A sinusite, o câncer? Não.
o que separa o homem de Deus é a desobediência, porque Deus falou para ele: tu não vai comer, ele comeu. Passando os anos, irmãos, entre profetas Zacarias e João Batista, uns 400 anos, aleluia. Aí vem a promessa de Deus para a nossa vida, aleluia. Nasce o Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia, gerado de uma mulher, aleluia. José não queria casar com Maria. Os judeus são tradicionalistas. Os judeus jamais poderiam fazer uma coisa daquela. E quando a Maria aparece grávida, o pai de Maria queria matar José. Ei, você era da tua casa, da tua confiança, eu tinha confiança. E como você fez isso com a minha filha? José fugiu, irmão Chiquito, ele correu. Eu não vou assumir, não foi eu, pastor Celso. Mas Deus teve que entrar com a providência, irmão. Não acha na tua vida não que Deus está entrando com a providência na tua casa aqui nesta tarde. Você veio aqui de manhã, você está até aqui agora, e neste exato momento, aleluia, Deus está mudando a história da tua família. Deus está entrando com a providência na tua casa. Não aflige o teu coração, aleluia, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro vem é do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluia. E assim, irmãos, Deus entrou com a providência. O anjo falou: José, não temas receber Maria como a tua legítima esposa, porque que está nela é gerado pelo Espírito Santo, aleluia. Aí José assumiu, e com o tempo Jesus nasceu, aleluia. Eu quero dizer uma coisa: muitos conhecem Jesus de Nazaré. Jesus por Nazaré, não é Jesus de Nazaré, não é o Nazareno. Ei, espera aí, eu quero te dizer uma coisa: que Jesus não nasceu em Nazaré. Mas como, pastor? O senhor pode me provar? Posso. Se você abrir a tua Bíblia aí, Miqueias 2:10, lá Miqueias há 600 anos ele profetizava e dizia: ó Belém, tu Efrata, de ti nascerá o que apacentará o meu povo em Israel. Belém é casa do pão. Jesus nasceu em Belém da Judéia, aleluia. Ele foi criado, pastor Celso, em Nazaré, porque José era carpinteiro, José era de Nazaré, a sua mãe era de Nazaré, mas a sua nacionalidade era de Belém, aleluias. E ele começou o seu ministério. Aos 12 anos, houve a festa da Páscoa. Em Jerusalém havia 3 festas importantes naquela época. E uma das festas era a festa da Páscoa. E quando Maria e José foram para a festa, irmão Chiquito. E lá já na volta, tinha 2 caminhos. Um caminho pela direita e um caminho pela esquerda. E Maria certamente pensava: o menino Jesus está com José. E José pensava: Maria está com o menino. Quando chegou lá em cima, os 2 se encontraram. Oi, cadê o menino? Cadê o nosso filho? Não está comigo, não está contigo. Voltaram. Sabe o que Jesus estava fazendo? Aleluia. Entre os doutores da lei, os grandes teólogos daquela época, conversando acerca do reino de Deus. E aqueles homens perguntaram: menino, da onde vem tanta sabedoria, tanto conhecimento? Nós que somos doutores da lei, não chegamos a tal conhecimento. É que eles não sabiam que ele estava conversando, era com o dono da palavra, aleluia. O dono da palavra, porque é a palavra que liberta. É a palavra que vivifica, que dá cura, saúde. É a palavra de Deus. Porque lá em Ezequiel 37, a situação de Israel naquela época do profeta se encontrava num vale de ossos secos. Deus deu uma visão para ele. Resumindo, Deus falou: Ezequiel, estes ossos poderão viver? Ezequiel, pastor Jonathan, era um profeta inteligentíssimo. Ele não assumiu, ele falou: Deus, tu sabes. Ei, ossos pode ouvir? Ossos tem ouvido? Mateus? Tem não.
Ele disse assim: ó ossos. Ele não chamou milícias angelicais. Ele não chamou delegado, não chamou papa, não chamou episcopato, não chamou pastor. Ele disse: ó ossos, ouvi a palavra do Senhor. E é isto que tu estás fazendo aqui, ouvindo a palavra de Deus, aleluia. E eu sei que aqui tem um manjar, um manancial, a palavra de Deus, aleluia. Jesus começou, resumindo, que o pastor Celso está puxando meu paletó aqui, resumindo, Jesus começou o ministério aos 30 anos, aleluia. Foi batizado no Rio Jordão, aleluia. Foi levado para o deserto para ser tentado, ficou lá 40 dias, 40 noites. Ele desceu do deserto e foi para Nazaré. Lá em Lucas 4, no sábado ele abre os pergaminhos, não era a palavra, e lá estava, quando deram para ele leu lá em Isaías: eu fui enviado para não libertar os oprimidos, cativos, os doentes, oprimidos do diabo. Os patrícios amigos quiseram apedrejar, expulsaram ele de Nazaré. Uns diziam: não é esse aí o seu pai carpinteiro que faz mesa, cadeira? Expulsaram Jesus. Jesus chegou em Naim. E lá em Naim foi o primeiro milagre que ele fez, ressuscitou o filho da viúva. O importante é que Jesus nunca fez um milagre em Nazaré. Mas acontece lá em Lucas 11, 17, sua fama percorreu por toda a circunvizinhança, por toda a Judeia, Jerusalém, toda a cidade. Ei, pastor Celso, esta igreja já foi a fama, vai correr por toda a Judeia, todos os continentes. O que Deus vai fazer aqui é proeza. O que Deus vai fazer na tua vida, o que Deus vai fazer. Alguém vai dizer: ei, você viu aquela igreja do pastor Celso? Você viu lá? O paralítico andou, o cego andou, o cego viu, aliás, ressuscitou o morto, aleluia. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus, aleluia. E assim, irmão, aí alguém lá em Nazaré: ei, você sabe aquele Jesus que nós expulsamos ele daqui? Sei, ele ressuscitou um morto lá em Naim, rapaz. Um vilarejo pequeno, uma cidade pequena. Ele não podia ter feito aqui em Nazaré. O profeta não tem honra na tua terra, aleluia. E assim Jesus fez tantas coisas, irmã Sara. Ressuscitou a Lázaro, 4 dias. Às vezes alguém intriga aí, pergunta: por que Jesus ressuscitou Lázaro por 4 dias? Eu sei que o pastor Celso, o pastor Jonathan, pastores aqui sabem. É porque naquela época, quando morria um judeu, eles, não é base bíblica, não tem base bíblica, eles achavam que o espírito do morto ficava pairando sobre o teto da casa e podia retornar ali o corpo. Por isso que Jesus chegou depois de 4 dias lá em Betânia, amigo de Lázaro, aonde ele comia um peixe assado, viu, irmão Joãozinho? Bebia ali um suco de maracujá, tinha uma cama limpa, fazia um churrasco. E alguém dizia: pô, Jesus podia ter vindo, já 4 dias, era tão amigo da família, amigo íntimo. Ei, você é íntimo de Jesus? Aleluia. Pastor Sival, Jesus ressuscitou Lázaro. O que me chama a atenção aqui na ressurreição de Lázaro é que Lázaro, a Bíblia fala, nem as irmãs acreditavam, já cheira mal. Muitas vezes nós não acreditamos no milagre de Deus, já passou, está cheirando mal. A própria irmã de Lázaro, Jesus disse: não te disse eu, se tu crês verás a glória de Deus. Se você crê nesta tarde, tu vai ver a glória de Deus na tua vida. Você vai ver a glória de Deus. Eu acho que o menor versículo eles marcam é lá João 11:35, que quando Jesus chegou perante o túmulo de Lázaro, a Bíblia fala que ele chorou. Jesus chorou, aleluia. Os judeus, lá no 36,
Os curiosos, tem uns que vêm só para ver. Naquela época, aquela turma que andava com Jesus, tinha uma turma que andava só para alimentar, comer, porque sabia que ele multiplicava o pão, multiplicava o peixe. E tinha aqueles que queriam receber o milagre, e tinha os outros curiosos. Como curioso, pastor? É que quando Jesus andava, irmão, ele não andava só. Dificilmente você vê quando Jesus estava só. Sempre há multidões. Quando Jesus andava, ele parava, igual quando ele parou lá no cego de Jericó. Aí os curiosos lá falavam assim: ei, ele parou. Aí o outro lá perto de Jesus falava assim: olha, amém, irmão? Alguma coisa vai acontecer. Parava, alguma coisa acontecia. E eu quero dizer que algo vai acontecer aqui nesta tarde, porque Jesus está aqui, ele parou neste lugar. Porque quão terrível é este lugar, se não é outro, a casa de Deus, lugar de oração. Aleluia. Aí, irmão, compreendo o ministério de Jesus. Naquela época os políticos queriam matá-lo, e conseguiu, né? Matar. Foi política. Jesus morreu por causa da política. Sabia? Muitas vezes, se você for discutir, recorrer à Bíblia, você vai ver. Já resumido aqui, Jesus fez a última Páscoa, a última Santa Ceia, lá em Lucas 24, 22. Ele falou para os seus discípulos: vai lá e procura um homem que está com um cântaro na cabeça de água. Naquela época, o judeu, ele não fazia isso, porque era serviço de mulher. E Pedro disse: Senhor, o que é isso? Um homem carregando um cântaro de água na cabeça? Ei, tem vezes que Deus faz coisa errada na nossa vida para dar certo. Às vezes você não está entendendo porque a minha vida está pelo caminho esquerdo, porque está caminhando para o lado errado, é porque Deus está vendo o certo lá na frente. Aleluia. E assim eles foram, acharam o homem. Ei, o mestre mandou fazer lá preparativo. Lá tem uma mesa. Aí, irmãos, foi a última ceia de Jesus. Ele disse assim: ei, lá no versículo 24, eu estou ansioso. Chegou o momento. Às vezes tem crente que nasce, ele cai fora, inventa uma doença, a dor de barriga. Às vezes tem crente que inventa dor de cabeça, não vem para a ceia, não participa da ceia. E Jesus disse: eu estou ansioso para participar convosco. Cadê a mesa? Está preparada. Aleluia. E ali ele tomou o pão, partiu, tendo dado graça, e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que bebeste, comeste, em memória de mim. Nós estamos aqui, irmão, em memorial da morte de Jesus. Hoje, às vezes tem muita gente aí chorando, lamentando: Jesus morreu. Jesus morreu. Com todo respeito, eu sempre prego e falo que não existe dois, não existe três caminhos, só existe dois: o céu ou o inferno. Deus deixou livre-arbítrio, irmão Joãozinho, para nós escolher, irmã Pâmela, o céu ou o inferno. Não existe terceiro. Com todo respeito, eu não estou falando de religião aqui, mas muitos carregam o Cristo morto ainda aqui, ó, espendurado. Tem o Cristo pendurado lá na casa. Ele morreu, na verdade. Então ele disse: fazer isto em memória de mim. E na última ceia ele foi para o jardim de Getsêmani, o diabo o acompanhando. O diabo entrou em Judas. Celso, um dia eu estava na igreja, o cara falou assim: Judas traiu Jesus, Judas foi covarde. O cara falou: cabra safado esse, se eu estivesse lá, viu? Rapaz do céu, mas tinha que acontecer, irmão Joãozinho. Tinha que acontecer isso, rapaz. Senão nós não estaríamos aqui não, irmãos. Nessa saúde, nesse vigor, plateia bonita, cheirosa aqui, recebendo a unção, recebendo o poder do Espírito Santo. Aí Judas foi lá e vendeu Jesus.
Zacarias, há 300, 400 anos, profetizava. Ele será vendido por 30 moedas de prata, em Zacarias 9,4. Aleluia. Ele montará no asninho, entrará em triunfante em Jerusalém. Aí há 700 anos atrás, pastor Jonathan, é isso mesmo, o profeta Isaías profetizava, lá em Isaías 53. Aleluia. Porque ele foi subido como um renovo perante uma terra seca. Ei, isso aqui é sério. Não tinha formosura, não tinha belezura. Ele não era bonito. Jesus não era aquele homem que eles pintam ele de olho verde, parecendo um artista da Hollywood, não. A Bíblia fala que Jesus era um esqueleto magro, queimado pelo sol, seu cabelo queimado, um homem magro. Por isso que fala, era como a terra de uma raiz seca, sem formosura. Olhando para ele, não tinha nenhuma beleza que nos desejava, que nos agradava. A Bíblia fala que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Quando alguém te humilhar, te oprimir, não abre a tua boca, não, irmão. Tem que ser humilde de coração. Isaías 53, 4. Aí que vem a chave da vitória para mim, a tua vida nesta tarde. Lá em Isaías 53, versículo 4, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se ele declarou que levou a dor e a enfermidade, por que você fala, eu estou doente, estou morrendo? Tá não, irmão. Tá não, ele levou sobre si. Pastor Arnaldo, eu liguei para ele, está vindo aí, ó, o barulhão. Então, irmão, o que acontece? Isaías profetizou. E ele foi levado perante as autoridades, Caifás e Anás. E ali Jesus foi interrogado. Aí que eu venho entrar nessa história da sexta-feira. A Bíblia fala que Barrabás era ladrão. E muitos aqui sabem que aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Jesus era pequena a estatura, Barrabás era um homem forte, mais forte que o Messias. Mais forte, Barrabás dá 2 de você. Era um homem robusto, grande. Aí soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Tu és rei, tu disseste. Lá em João ele fala, tu disseste, meu reino agora não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus ministros empenhariam por mim e enviaria legiões. Uma legião de anjos é 12 mil anjos. Se o reino de Cristo, de Jesus, fosse aqui, ele ia falar, envia, Pai, teus anjos. Mas agora eu não sou daqui, aleluia. Irmãos, ei, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesta terra. Jesus vai buscar uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. Aí, para terminar, irmãos, já que tu é rei, fizeram uma coroa, mais de 17 centímetros de espinho, e cruvar na tua testa. Sem dó, irmãos. E aí pegaram Jesus, amarraram ele num pau lá e vieram os soldados. Os soldados romanos eram os piores homens daquela época, sanguinário. Porque quando Jesus veio, ele sabia que ia enfrentar um sistema satânico e maligno. Mas pegaram o chicote com ossos na ponta e chicotearam Jesus. Por isso fala, sua carne foi rasgada como véu. Aqueles ossos batiam nas costas de Jesus. E quando eles puxavam, saía pedaço de carne. Sabe por que isso? É porque ele estava pensando em você, aleluia. Ele estava pensando na senhora, na tua família. Ele não precisava de passar por aquilo.
E o diabo falando, mais uma vez eu destruí o sonho de Deus. Mais uma vez o inferno estava em festa. E Jesus sendo ali, irmão, chicoteado, chibatado. Ei, irmão, se você, a pessoa, eu já vi pessoa acidentada de carro ou queimado, jamais você pode cobrir ele com um pano fino. Aí Jesus naquela situação, Chiquito, puseram um lençol ainda sobre as suas costas. Parando, Celso? Parando? Para parar? Estou parando já. Então, irmãos, no caminho do Gólgota, com tudo isso ainda, Pedro, que era amigo de Jesus, cortou uma orelha do soldado Marco. Jesus foi o primeiro, ele é o médico dos médicos, né, irmão? Pegou a orelha sem anestesia, sem nada e pôs lá. Fez um milagre na vida daquele homem. E quando Jesus estava ali, Pedro seguiu Jesus de longe. Aí a mulher, ei, você parece com ele. Você já andou na rua, alguém falou, ei, você parece crente. Já aconteceu isso contigo? Já? Porque o crente tem que ser diferente, irmão. Tem que ter o brilho do Espírito. Aquele moreninho ali é crente, ó, aquele barrigudinho é crente, olha a cara dele, ó. Né, Celso? Fala isso. É, rapaz. Pedro, eu não conheço, nunca vi esse homem. Irmão, segunda vez, Pedro chegou no alpendre, estava frio, estava lá esquentando o fogo. Aí, ei, você parece com ele? Ei, não, eu não sou galileu, nunca vi esse homem. Irmãos, a Bíblia fala, se alguém negar Jesus aqui, ele negará diante do Pai que está no céu. Isso é sério, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Está lá em Mateus, Lucas. A terceira vez, irmãos, Jesus olhou para Pedro. Aquele olhar converteu Pedro, porque mais na hora H, já aconteceu isso com você? Quando você mais precisa de alguém, alguém fala, eu não conheço, não me comprometo, eu nunca vi esse camarada, essa mulher. Eu nunca vi esse homem. Assim foi com Jesus e Pedro. Pedro que comeu do pão que Jesus multiplicou. Pedro que viu, aleluia, a transfiguração no monte lá da transfiguração, a glória do Cristo, a qual eu desejaria ter visto. Esse Pedro negou Jesus. Mas quando Jesus olhou para ele, já sanguentado, com a coroa de espinho, com o lençol nas costas, aquele olhar de Jesus, Pedro se converteu. E a Bíblia fala que ele saiu e chorou amargamente, aleluia. Na primeira pregação de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas, lá em Atos, quando começou a igreja primitiva. Jesus foi para o caminho do Gólgota. Os amigos acompanhando de longe, as mulheres chorando e o soldado batendo e carregando aquela cruz tão pesada. Por mim e por você, ali estavam nossos pecados. Quando chegou ao Monte do Calvário, já quase a hora nona, mais ou menos essas horas da tarde, tinha 2 ladrões. A Bíblia fala que eles pegaram Jesus, deitaram na cruz, e como já estava feito o buraco das mãos, como o braço de Jesus era pequeno, eles amarraram a corda no braço direito e puxou até chegar no buraco. No braço direito, as mesmas condições. Nas pernas, as mesmas condições, porque aquela cruz era para Barrabás. E levantaram Jesus. Resumindo, ele disse que teve sede, naquela agonia da morte. E ali estava um ladrão e dizia, tu não és filho de Deus, salva nós e a ti. Aí já tinha outro ladrão, dizia, Senhor, pastor Arnaldo, abençoado, estava preocupado, pensando que o senhor não vinha. Senhor, o ladrão falou assim, igreja, ó, presta atenção, pastor. Ei, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. Ei, você sabia que lá no céu tem um ladrão? Ladrão convertido, ué. Ele converteu.
Ladrão, lá tem um ladrão, Celso. Vai não. Aí que eu quero falar aqui, velho. Ele converteu, ele é um ladrão, mas ele converteu. Sabia disso? Lá no céu tem um ladrão. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a Bíblia fala em Mateus 7, nós não devemos julgar para ser julgado. Quem sou eu para falar que você não vai, né, irmão? Está entendendo? Aí, irmãos, Jesus, na agonia, ele orou: Pai, Pai, nas tuas mãos. Naquele momento, eu creio que Deus virou as costas para o filho, viu, irmão? Por quê? Porque a Bíblia fala que teve uma separação. Agora eu quero terminar aqui, para os irmãos entenderem por que eu fui lá em Gênesis, cheguei aqui. Houve uma separação entre o homem e Deus. E Deus olhou para mim, olhou para o pastor Celso. A Bíblia olhou para você. Deus fala que não tinha um justo sequer. Todos se extraviaram, se distanciaram e desviaram da presença de Deus. Deus olhou para o teu filho e disse: meu filho, tu vai ter que ir. Por isso que lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Por isso que Jesus veio, porque ele olhou para mim e não viu. Se tivesse um justo aqui, Jesus não tinha descido. E quando ele, na agonia da morte, Deus virou as costas e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. O inferno batia palma. O inferno dizia mais uma vez: destruímos o projeto de Deus. Mas se enganaram, porque é o terceiro dia, irmão, Jesus ressuscitou. Aleluia. E está vivo, está aqui entre nós nesta tarde. Aleluia. Ele não está lá. Se você for lá no túmulo de Maomé, aqui jaz Maomé. Tu for lá no túmulo de Cafúcio, aqui jaz Cafúcio. Tu for lá no túmulo de Buda, tu vai encontrar: aqui jaz Buda. Se você for no Mahatma Gandhi da Índia, um grande líder religioso da Índia, você vai ver: aqui jaz. Mas se você for lá no túmulo de Jesus, lá está escrito: ele não está aqui, porque ele ressuscitou, está vivo. Aleluia. Ei, glória a Deus! Ele está vivo! Ele está entre nós! Ele ressuscitou! Para terminar, pastor Celso, ele vai voltar. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 25, 41, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não de passar. Eu vou para o Pai, aleluia, mas eu voltarei. Lá em João 14, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, tem muitas. Ei, tem muita gente pensando que Jesus vai voltar e morrer na cruz de novo. Está enganado, não vai não. Ele vem buscar agora a sua igreja. Esteja preparado. Jesus está voltando. Ele virá. Amém?